Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui para trazer mais uma vez, aproveitando essa oportunidade, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Sempre procurando observar unicamente a palavra do Senhor e assim fazer uma reflexão sobre o que a palavra do Senhor está querendo dizer para mim e para você. Toda terça-feira, às 9 horas, temos o privilégio de chegarmos até você, meu irmão, você, minha irmã, e todos aqueles que nos dão oportunidade de nos ouvir, nos assistir, tanto hoje quanto depois. Né? Então, que se você puder depois entrar lá, dar o seu like, se inscrever no canal, no Instagram, no YouTube, é uma oportunidade que nós temos para continuar fazendo uso, deste canal social e poder levar a palavra do Senhor para muitos corações. Amém? Então, hoje nós queremos conversar com os irmãos uma palavra muito importante, muito tremenda e que precisa ser muito bem estudada, muito bem internalizada. E eu vou pedir que você abra o seu coração, que você se coloque diante do Senhor e diga: Deus, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo, toca no meu coração. Eu quero aprender, eu quero entender a tua santa e gloriosa palavra. Amém? Não temos nenhuma outra intenção a não ser que a palavra de Deus seja propagada de forma correta, de forma completa, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, Deus, pelo seu Espírito, está nos trazendo para o livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia, E nós vamos ler também o último capítulo da Bíblia, tá certo? Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 8. Então, Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 22. Então está assim escrito na palavra do Senhor. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Então, entretanto, o anjo me admoestou, dizendo: olha, não faças isso, eu sou teu conservo, dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. E o anjo disse mais: adora, pois, somente a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é justo, continue na sua injustiça. Quem é mundano, continue na sua impureza. Mas quem é justo, firme-se cada vez mais na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou
o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade celestial através de seus portais, das suas portas. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Amém? Que Deus, então, nos abençoe com a leitura de sua santa palavra. Bem, primeiro, nós temos que observar aqui claramente o versículo 10, quando o anjo acrescenta para João dizendo: não ocultes as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima de forma bem rápida, rapidamente. Ou seja, esta palavra, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser clareada, ela tem que mostrar a sua verdade para quem ouvir, para quem ler. Então, ela não pode ser ocultada. Ou seja, esta palavra, ela não pode ser deixada de lado. Não. Toda a palavra de Deus é boa para ensinar, para admoestar, para corrigir, né? Toda a palavra. E nós, quando pregamos a palavra, nós temos que ter um compromisso de pregar toda a palavra. Toda a palavra. Não só apenas o que as pessoas querem ouvir, mas também aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, toda a palavra. Veja que o anjo está dizendo: não ocultes as palavras da profecia desse livro. Nós nunca podemos nos esquecer que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou toda a sua criação, toda a natureza da criação, Deus tirou do nada. Deus tirou do nada. Então Deus imaginou uma borboleta que nunca existiu, e ele foi lá e criou a borboleta. Deus criou, não sei se naquela época tinha leão, igual o leão que tem hoje, né? Que houve as transformações. Deus criou um leão. Mas existia leão? Não. Então Deus criou do nada. Então formou o leão na sua mente, no seu coração e disse: haja um leão. Pronto. Foi assim que Deus fez. Mas quando Deus foi criar o ser humano, ele não partiu do nada. Ele não partiu do nada. Já teve um início. Por quê? Porque quando o ser humano foi criado, a Bíblia diz que Deus, o quê? Deus olhou para si mesmo e disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus criou tudo do nada, mas o ser humano não. O ser humano já teve um início. Qual foi o início? O início no coração, na mente de Deus.
Então Deus olhou para ele mesmo para projetar, né, e formar tanto o homem quanto a mulher. Isso é um privilégio maravilhoso, né? E todas as obras de Deus, elas são perfeitas. Então Deus, quando criou o ser humano, não o criou para morrer. Não o criou para que ele tivesse um tempo de vida útil. Não, de forma nenhuma. A criação de Deus, ela foi perfeita. Então, se ela é perfeita, né, ela só tem vida, não tem morte. A morte entrou depois. Infelizmente, a morte entrou depois. E quando a morte entrou no mundo, né, automaticamente fez uma divisão, morte e vida. Agora o ser humano tem sobre a sua vida a morte, coisa que não tinha antes na criação. Porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é completo, né? Então Deus não criou o ser humano para morrer, mas a morte, infelizmente, entrou. E por ter entrado a morte, né, na vida do ser humano, então hoje todo ser humano que nasce já sabe que vai morrer, já tem um tempo de vida útil. Nos primórdios, no começo, né, as pessoas viviam muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, né? Na época de Adão e Eva, as pessoas podiam viver 1000, até passar de 1000 anos. Quando chegou em Noé, as pessoas já estavam vivendo em torno de 500 anos. Depois do dilúvio, né, houve uma determinação para que as pessoas vivessem menos. Então, passaram a viver 200 anos, né, 100 e poucos anos e tal. Depois, quando nós vamos ver nos Salmos, né, Davi já fala que Deus determinou, né, que a vida do ser humano é 70 anos. E os que passam de 80, 90 é enfado e canseira. Ou seja, houve uma redução gradual, né, da permanência da vida no ser humano, antes que a morte o alcance, né? E, automaticamente, então, Deus, ele criou um lugar para que o ser humano pudesse voltar para ele. O ser humano pudesse voltar para ele. Então, se a morte alcança o corpo, né? Ou seja, a nossa mortalidade, tem uma área da nossa vida que é imortal, uma parte da nossa vida que é imortal, que é a nossa alma e o nosso espírito. Então, quando o ser humano morre, ele não desaparece. O corpo vai desaparecer, mas a sua alma, o seu espírito, permanecem para sempre. Porque eles são imortais. Então, o corpo é mortal, mas a nossa alma e o nosso espírito são imortais. Amém? Então, e Deus, então, sempre amoroso, sempre bondoso, sempre misericordioso, quer que nós voltemos para Ele. Mas voltemos o que para Ele? A parte que Ele criou. Então, o ser humano, ele produz o ser humano, ou seja, um homem, né? Quando ele mantém uma relação com uma mulher, ele forma a parte humana. Mas o ser humano não tem capacidade de formar a imortalidade. A alma e o espírito, elas vêm de Deus. Eles vêm de Deus. Então, essa é a lei da vida. O homem e a mulher fazem a parte humana, e Deus faz a parte
espiritual. Então, o desejo de Deus sempre foi, sempre será, que essa parte do ser humano, que é imortal, que não morre, volte para ele, como está escrito lá no livro de Eclesiastes. Se eu não me engano, lá no capítulo 12. Né? Que volte para Deus o espírito que ele deu. Né? Então, que o espírito volte para ele. Esse é o desejo de Deus. Então, nós temos que ter isso bem claro. E quando é que o espírito e a nossa alma tem a possibilidade, tem a oportunidade, tem a premiação de voltar para Deus? Como? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus. E aí, então, na nossa vida há um divisor de águas. Ou seja, aqueles que aceitam a Jesus, eles vão voltar para o céu. Porque um dia viemos de lá. Um dia, a nossa parte imortal veio de lá. Nós vamos voltar para lá. E aqueles que não aceitaram a Cristo, né? Aqueles que continuam nas suas práticas humanas, né? Como diz aqui, o que é injusto, continue praticando a injustiça, né? Sendo injustiça, fazendo o que a bel prazer, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha, né? Então, mas quem é justo, né? Ou seja, aquela que aceitaram a Jesus Cristo, agora como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Eles devem buscar o quê? A prática da justiça. O que é santo, buscar cada vez mais a santificação, fazer com que haja, né, uma mudança completa na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa alcançar o nosso prêmio. Né? E Deus tem para mim e para você o galardão. O galardão é a coroa da vitória, é o nosso nome escrito no livro da vida, é o galardão pelas nossas obras, um novo nome, uma nova roupa, né? Tudo novo vai ser realizado na nossa vida por conta de termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Estou falando muito rápido, será? Um pouquinho gripado. Os irmãos, perdoem, por favor. Os irmãos estão entendendo até aqui? Podem dizer amém? Os irmãos que estão acompanhando, estão entendendo? Ou seja, nós não podemos ocultar as palavras desse livro, né? E porque o tempo está se findando. E a Bíblia está dizendo que aquele que pratica a injustiça continue fazendo, vai assumir as suas responsabilidades, tal. Mas o que é justo, pratique cada vez mais a justiça. Conserte, acerte, saia do erro, saia do pecado, abomine as coisas contrárias à palavra do Senhor, né? E se prepare para entrar na cidade celestial. Né? Então a Bíblia está dizendo, bem-aventurada é aquele e aquela que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Significa que
eu, independente de querer ou não, independente de não querer cometer nenhum erro, eu cometo. Infelizmente, mesmo não querendo. Mesmo que a minha vontade não seja de pecar, eu acabo pecando. Mas Jesus colocou para mim, à minha disposição, o sangue de Jesus. Então ele diz lá, se andarmos na luz, o próprio João disse na sua primeira epístola, né? Se andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue nos lava, nos limpa, nos purifica, nos coloca novamente na presença de Deus. Novamente no caminho da santificação. Por que não falar de santificação, meu Deus? Por quê? Por que temos que deixar a santificação de lado? O que adianta o homem, o que adianta a mulher ganhar o mundo todo se no final vai perder a sua alma? Ou seja, o que é perder a alma? É fazer com que a alma, depois que essa parte mortal desaparecer, ela não volte para Deus. É isso que é perder a alma. Ela vai para outro lugar terrível, onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não foi para lá que Deus nos determinou. Não. Então nós temos que falar e falar e muito sobre santificação. Por quê? Porque está escrito. E o que está escrito, independente da minha vontade, da sua vontade, se você crê, se eu não creio, isso é problema meu, isso é problema seu. Mas é o que prevalece, é a palavra. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Entende? E Deus está no céu. Deus está no céu. Ora, se sem santidade ninguém o verá, então nós não vamos para o céu, que é lá que ele está. Está aqui, ó. Não ocultes as palavras dessa profecia. Entende isso? Porque tem que queimar aqui, tem que queimar aqui e falar e não deixar de falar a verdade. Não? Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado e faz com que eu e você retornemos para o caminho, caso tenha havido algum desvio, alguma saída, alguma alternativa que criamos. Mas o sangue de Jesus está à nossa disposição exatamente para nos colocar novamente no prumo, na rota, no lugar certo, no caminho certo que vai nos levar até a glória celestial. Então, diz aqui, né? Bem-aventurados todas aquelas que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade celestial através de suas portas. Quer dizer, sem o sangue de Jesus, o que está escrito aqui? Sem o sangue de Jesus, ninguém entra no céu. Ninguém entra no céu. Sabe por quê? Porque pecado não entra no céu. Entendeu? Pecado não entra no céu. Às vezes, eu fico triste. Eu fico triste quando vejo alguém, né, até famoso, que morreu, que não sei o que lá. Ah, que Deus te receba lá no céu. Hoje você já vai estar cantando um sambinha, um pagode, um funk, não sei o que, uma musiquinha, uma ópera lá no céu para o Senhor ouvir.
fico assim, pensando. Eu falei assim, não é assim não. Não é assim não. Para entrar no céu, tem que passar pelo sangue. Para entrar no céu, tem que ser lavado, purificado. A veste tem que estar branca, branquinha. Entende? Tem que estar branca. O Senhor disse lá no livro de Isaías, né? Que Deus nos purificar com seu sangue de tal forma que as nossas vestes seriam o que? Branca como a neve, como a pura lã. Então, é praticar a justiça. O que é santo se santifique cada vez mais. Acerte e conserte, se coloca diante de Deus, né? Para que possa o quê? Ter direito, então, né? A comer da árvore da vida, ou seja, a participar do fruto que nos é oferecido por Jesus. Jesus hoje é a nossa árvore da vida, que é nele que nós vivemos, nos movemos, fazemos tudo por ele, para ele e com ele. Ele é a árvore da nossa vida. Amém? Então, o verso 15 diz: no entanto, fora estarão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Em outras traduções, né, tem algumas outras coisas mais. Lá em Coríntios também fala sobre outras coisas, né? Mas nós temos que observar, né, que não são todos que irão para o céu. Infelizmente, não são todos que voltarão com seu espírito e a sua alma para Deus. Não são todos. Vão ficar de fora, os cães. Aqui os cães, né, naquela época eram considerados cães aqueles que praticavam falsas doutrinas, que pregavam heresias, né? E profanavam templos, né? Eram as prostitutas cultuais, né? Eram homens e mulheres que mantinham relações sexuais como se você estivesse tendo uma relação com Deus, entende? Prostitutas cultuais, prostitutos cultuais, né? Que era como se fosse uma coisa sagrada, né? Então, uma coisa totalmente contrária à palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia diz, ficarão de fora os cães, né? Está se referindo a essas falsas doutrinas que permeia, né? Que invade o mundo, né? E ficarão de fora os bruxos ou ocultistas, são aqueles que trabalham, né, orientados por espíritos malignos, que são dominados pelo inimigo da nossa alma, né, que tentam fazer o mal, né, que trazem o mal, e mesmo quando estão fazendo alguma coisa boa, né, estão ludibriando, enganando as pessoas para que elas se afastem de Deus, para que elas se afastem de Jesus, para que elas não conheçam a Bíblia Sagrada, né? Os assassinos, quer dizer, os homicidas, em outra tradução tem os homicidas, os patricidas, aqueles que matam seus pais, aqueles que matam os seus filhos, também são réu de juízo, não vão entrar no céu. Os idólatras,
Meu Deus do céu, né? Quando você pega o Antigo Testamento, desde o primeiro livro, desde o Gênesis até o último livro, você vai ver que tudo que aconteceu na vida do povo de Israel foi por causa da idolatria. Foi por causa de ter colocado outros deuses no lugar do único Deus verdadeiro. Existem nações da terra que têm centenas, milhares, milhões de deuses que eles adoram, que eles veneram, se curvam, se cortam, se lançam, se marcam, colocam coisas em tudo quanto é lugar, com uma verdadeira devoção, né, a esses deuses que, na verdade, não são deuses, porque eles não têm vida em si mesmo, eles não têm o poder de dar a vida eterna, eles não têm o poder de amar como Deus ama, eles só sabem odiar, eles só sabem como Jesus falou através de João no seu evangelho. Eles vieram para matar, vieram para roubar, vieram para destruir. Tá? Então, os que praticam a mentira, quer dizer, não vivem a verdade, sabe? Não vivem a verdade. Praticam a mentira e amam a mentira. E aí eu queria fazer um adendo aqui muito importante aqui, sobre o evangelho da verdade e o evangelho, se eu disser, não sei se eu posso dizer, né? O evangelho da mentira pode ser assim uma coisa muito pesada, mas um evangelho que não é toda a verdade, toda a verdade. Então, cada um, pelo seu próprio interesse, muitas das vezes, cria o seu evangelho. Cria um evangelho particular. Então, ela gosta de uma coisa, ela se submete àquela coisa, ele ou ela. Então, a Bíblia diz, não faça isso. Mas se ele gosta, se ela gosta, ele já diz assim, não é bem assim. Não é bem assim. Não, eu entendo a Bíblia de outra forma. Não é assim que a Bíblia quer dizer e tal. Né? Exatamente para poder o quê? Amparar os seus interesses próprios. E isso não deixa de ser uma falta com a verdade. E tudo que é uma falta com a verdade é uma mentira. Tem duas formas de você falar uma mentira, né? Então, tem uma forma, talvez, que as pessoas considerem mais agressivas, né? Por exemplo, quando alguém chega e diz, você mentiu, parece agressivo. Mas alguém chega para você e diz assim, você faltou com a verdade. É a mesma coisa, não é? Mas parece mais suave. Parece mais suave. E tal. Então, a Bíblia diz, filhinhos, que ninguém vos engane. Filhinho, não vos enganeis. Nós temos que ser praticantes da verdade. E a nossa verdade não pode ser uma meia-verdade, ela tem que ser uma verdade total. Tanto naquilo que me interessa, quanto naquilo que não me interessa. Tanto naquilo que eu gosto, quanto naquilo que eu não gosto. Senão, eu estou criando um evangelho segundo os meus interesses. E eu posso estar aqui, né, no final, me enquadrando dentro de uma situação dessa. Os que amam e praticam a mentira. Ou seja, faltam com a verdade. Entende? Então, essa é algo que eu tenho que hoje me preocupar. Porque quando Jesus diz para aquele homem, mulher, hoje te pedirão a tua alma. Né?
O que você tem preparado para ela? Nós não podemos viver o Evangelho como se fosse uma viagem de avião. Ontem, por exemplo, eu estava procurando uma passagem de avião aqui, me ofereceram uma passagem para março de 2023. Para março de 2023. Estava até um preço bom, mas para março de 2023. Sabe, eu não posso viver o Evangelho para março de 2023. Eu não posso viver o Evangelho. Tá, pastora Ana, eu não esqueci, pastora Rosemary, eu não esqueci, vou perguntar. Vou perguntar. Eu vou perguntar. Se Jesus voltasse hoje, agora, eu subo ou eu fico? Eu subo ou eu fico? E você? Você sobe ou você fica? Você está entendendo o que é o Evangelho? O Evangelho é estar preparado. Preparado. Porque no momento que entramos nessa vida, a morte entrou junto conosco. Não tem por onde correr. Você está entendendo? Então, no momento que você nasceu, até mesmo lá dentro da barriga da sua mãe, a morte já estava do seu lado, te acompanhando. Tem gente que vive um mês, tem gente que vive um ano, tem gente que vive 10 anos, tem gente que vive 40, 50, tem gente que vive 80, 90 anos, mas não escapa. A morte está ali do lado, um dia vai pegar, um dia vai chegar. Né? Então, se Jesus, se eu morresse ou se você morresse agora, você ia para o céu? Se Jesus voltasse hoje, você subia? Ou não? Sim ou não? Por quê? Ficarão de fora. Essa turma aqui, ó. Todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Todos aqueles que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que não estão praticando a justiça. Todos os santos que não estão buscando a santificação. Então isso é uma realidade. Isso é real. Isso é verdadeiro. Isso é a palavra. Não posso fugir disso. Né? Não posso deixar de falar sobre essas coisas, porque é uma forma de alertar a você e a mim, né, do que está prestes a acontecer. Está aqui, ó. E acrescentou o anjo: não ocultes as palavras da profecia desse livro. Ninguém pode ocultar. Todos temos que ter a responsabilidade de pregar essa palavra. Tá bom? Então, que Deus abençoe você. Que você reflita sobre a sua vida. Que você coloque cada dia mais a sua vida nas mãos, na presença de Deus, para que você possa viver não assustado, não assustada, mas tranquilo. Sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é maravilhoso, sabendo que o amor de Deus está sobre a nossa vida, saber que todas as intenções de Deus para conosco são boas, são maravilhosas, são perfeitas. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Mas deixou claro para mim e para você que há algo que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir. Então vamos obedecer ao Senhor, né? Vamos colocar a nossa vida em ordem, vamos dar prioridade ao Senhor, vamos aceitar toda a palavra de Deus,
né? E fazer com que tudo possa correr e continuar correndo para o nosso bem. Quero dizer para mim e para você, Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário. Não, o sacrifício dele não foi em vão. Ele tem a mim e ele tem a você como o prêmio de uma tão grande redenção, pela qual ali ele estendeu seus braços e mesmo morrendo, ele disse: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. E a partir de agora, você me aceitando, eu vou ser para sempre seu. E você será para sempre meu e minha. Aleluia. E jamais te abandonarei. Então, que você nunca seja contada entre esses que vão ficar de fora da cidade celestial. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vou estar aqui com o meu óleo santo e vamos orar, né? Aleluia. Então, vou estar aqui ungindo a minha testa, né? Com um ato de fé, como se estivesse ungindo todos vocês. Amém? Se você quiser... depois eu falo. Vamos orar primeiro. Agora coloque a sua fé em ação, para Deus curar, libertar, salvar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, para que todos possam estarmos juntos um dia, lá na glória celestial, na cidade celestial, onde Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Eterno Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, e queremos te agradecer pelo poder e autoridade da tua palavra. Agora estenda tuas mãos, Senhor, para curar, libertar, abençoar o teu povo. E, ó Deus, entrar com providência para salvar aqueles que ainda não são salvos, que possam entregar as suas vidas a Jesus, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e ter direito a participar, aleluia, desse grande banquete que é comer diariamente da árvore, do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Toma a vida de cada um dos teus filhos e filhas, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se você quiser depois, né, você pode entrar nos comentários, como você está fazendo, né? Entra lá nos comentários, se te ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa, você pode fazer a sua pergunta. Pastor, eu não entendi aquela parte. Pastor, eu não entendi. E eu vou entrar nos comentários, né? Se eu tiver o teu zap, eu vou mandar pelo zap para você, tá certo? Uma resposta segundo a palavra de Deus, para que não haja nenhuma sombra de dúvida. E, mais uma vez, quero dizer, unicamente, o nome dele seja glorificado. Tá bom? Que estamos aqui unicamente fazendo a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado. Que Deus coloque homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da tua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão, em nome de Jesus. Amém? Então, a Cristiane está até colocando aqui, né, que daqui a pouco essa live, né, esse vídeo vai estar lá no YouTube, IBNFC, né, Igreja Batista Nova Filadélfia, Colégio, tá bom? Então você pode ouvir, né, novamente, ver, compartilhar, né, com seus grupos, de WhatsApp, levar a palavra do Senhor, amém? Porque assim você estará evangelizando, você estará edificando o corpo de Cristo aqui na terra, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Sábado, amanhã estaremos na igreja orando, né? Ungindo com óleo, abençoando os irmãos em nome de Jesus. Sábado teremos a mocidade, um grande culto, todo quarto sábado é o dia da mocidade. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. E até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.